aí, rapaziada, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou falar o porquê que eu comecei a empreender, porquê que eu criei a minha loja, né, da onde que eu tirei essa ideia, porquê que eu não segui trabalhando na empresa que eu trabalhava. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para quando eu postar os vídeos aparecer aí pra ti. E bora pro vídeo, sem muita enrolação. Hoje eu tô com o microfonezinho aqui do Silvio Santos, oi, porque tá tendo uma obra aqui na frente de casa e tá muito barulho, tá? Então eu peguei ele pra dar uma abafada no som. Fechou? Bora pro vídeo, valeu! Então é o seguinte, né, pra me contar a história eu vou voltar um pouquinho atrás. Minha mãe, ela sempre foi empreendedora, só que como eu era criança, eu não sabia que o nome disso era empreendedor, né? Então ela começou trabalhando num salão de beleza e depois ela criou o próprio salão dela. Ela é manicure, né, manicure e depiladora, então ela tinha o salão dela, ela não tinha outras funcionárias, era só ela mesma. Quando eu tinha mais ou menos uns 11, 12 anos, ela, além de trabalhar no salão, né, de ter o salão dela, ela também vendia Natura, né, pra tirar uma rendinha extra ali, um dinheirinho extra. E aí, sempre que tinha alguma entrega pra fazer, alguma senhorinha que de repente não podia ir lá buscar, alguma coisa assim, ela perguntava se eu não queria ela levar pra ela de bicicleta, porque ela me dava um troquinho. Ela me dava um dinheirinho, às vezes ela não dava, às vezes dava, eu fazia porque, né, favor pra mãe, a gente tem que fazer, né, meu parceiro? Mas às vezes ela dava um dinheirinho, então foi ali onde eu comecei a ganhar um troquinho ou outro. Mas nunca nada assim de, querer ganhar muito dinheiro, não, eu só ganhava ali meu troquinho porque eu andava muito de skate nessa época, tava sempre na rua, então pra comprar um refri, comprar um suco, uma bolacha, então eu fazia essas coisas de vez em quando pra ganhar um troquinho, tá? Foi ali onde eu comecei a ganhar um dinheirinho. Nessa época, mais ou menos dos 11, 12 anos até os 15, comecinho dos 16 ali, eu ficava todo santo dia na rua, andando de skate, então sempre tentava ganhar um troquinho ou outro. Nessa época eu entreguei panfleto também, tinha uma ferragem do lado da minha casa, tinha um X ali também que era pertinho, então eu entreguei panfleto para esses dois estabelecimentos para ganhar um troquinho também. Sempre que a gente estava na rua, às vezes alguém oferecia algum dinheirinho pra gente fazer alguma coisa. Por exemplo, uma vez um tiozinho, um senhor, convidou a gente pra colher jabuticaba pra ele, que ele era muito idoso, não conseguia pegar. E aí, se eu não me engano, deu 20 reais pra gente, 10 reais, não me lembro. Sei que a gente sempre tentava fazer alguma coisa para ganhar um dinheirinho ou outro. Teve uma vez também que tinha uma prova de matemática e o meu colega não tinha estudado, né? E aí ele perguntou se eu não faria para ele a prova. Daí eu faço, daí cobrei um valor, acho que era 15 reais, sei lá. E aí fiz a prova para ele. Não é certo fazer isso, né, meu parceiro? Mas eu fiz e aí também ganhei um dinheirinho. Então foi indo aí, né? Mas eu nunca tive o sonho de empreender. Na verdade, eu nem sabia o que eu queria. Só andava de skate, brincava, era criança, né? E o tempo foi passando e eu entrei no ensino médio. Tá? No ensino médio eu fiz uma escola técnica, onde são 4 anos. Né? Nesses 4 anos a gente estuda as matérias normais que todo mundo estuda, filosofia, sociologia, matemática, português, física, química. E aí, além dessas matérias, a gente tem mais a matéria técnica, né? Então eu fiz a parte da mecânica, eu sou formado em técnica mecânica, então eu poderia estar atuando na área, poderia estar em alguma empresa aí fazendo alguma coisa relacionada à mecânica. Aí nessa época, eu entrei na escola no meu primeiro ano, eu comecei a trabalhar na escola. Tinha um programa lá, agora não me lembro o nome exato, era uma sigla, onde eu podia trabalhar, né? Então tinha um dia da semana, se não me engano era sexta-feira de manhã que eu trabalhava, e eu trabalhava na educação física, no almoxarifado da educação física. Era uma escola top, é uma das melhores escolas do Brasil. Tá? Para entrar lá, tu tem que fazer uma prova de seleção, né? E aí tu paga uma mensalidade de acordo com a tua renda. Então a gente, como tinha uma renda baixa, né? Na verdade a gente nunca passou necessidade, mas era uma renda onde eu não tinha como pagar a mensalidade da escola. Então a gente era isento, eu era isento na escola, tá? Era uma oportunidade de trabalho só para quem era isento na escola. Toda sexta de manhã eu ia para educação física e ajudava o professor lá nas atividades, preparava o material que ele ia usar, guardava, ajeitava, então eu ficava nisso daí toda sexta de manhã. Para quê? Para ganhar um troquinho, né? Então ali eu também já ganhei um troquinho ou outro, um dinheirinho, mas também nada pensando assim em empreender, em ter minha empresa nem nada. Essa época aí, como eu falei, foi 2015 que eu entrei na escola, então eu tinha 16 anos. Então eu já fazia, né, esse trabalhinho ali na escola para tirar um dinheiro. Além do dinheiro, eu ganhava ainda o almoço de graça na escola, porque lá nessa escola a gente tem um dia que a gente tem que ficar o dia inteiro, que é aula de manhã e aula de tarde. Então meio-dia ou tu tem que levar a tua comida ou tu compra alguma coisa na escola, né? Às vezes eu comprava e às vezes eu levava. Mas como eu trabalhava nesse lugar aí, eu ganhava um almoço grátis na sexta-feira, então eu almoçava de graça, aí, né? Aí já sabe. Então, no finalzinho de 2017, a minha mãe se separou do meu pai. A gente mora aqui no Rio Grande do Sul, ela foi morar em Santa Catarina. Então foi a época aí, a pior época da minha vida, né? Foi onde eu tive momentos que eu fiquei muito triste, muito pra baixo, desanimado. E aí eu lembro que eu chegava assim em casa, só queria dormir de tarde e tal, não fazia mais nada, porque eu era muito apegado à minha mãe, né? Como ela tinha o salão dela em casa, né? Tipo assim, a peça do salão era na calçada ali na frente e a casa pra dentro, né? No pátio. Então eu passava um cafezinho de tarde, ela levava pra ela e tal, a gente ficava conversando. Então a gente sempre foi muito amigo, muito próximo, e foi onde eu senti bastante, né? Essa falta dela. Então nessa época eu me vi bem desanimado assim, e eu lembro até que eu ia pra escola, às vezes tinha jogo de futebol e tal, que eu sempre joguei.
E aí eu começava a brigar, começava a ficar muito irritado no meio do jogo, então eu tive essa época bem revoltada, assim, eu lembro que eu não estudava quase nada. Claro, nunca me droguei nem nada, não fiz nada ruim pra minha vida, mas eu lembro que eu tava bem pra baixo, assim mesmo, bem triste. E aí foi onde um dia eu, pensando, né, que eu não queria mais estar nessa angústia, nessa coisa ruim, porque eu sempre fui uma pessoa muito alegre, sempre fui muito brincalhão, sempre gostei de falar besteira, inclusive quem convive comigo sabe que às vezes eu sou chato de tanta besteira que eu falo. E aí eu pensei, não, tem que fazer alguma coisa pra mudar, porque aconteceu isso com a minha mãe, né, uma coisa ruim, mas ela ainda tá viva, ainda se eu quiser visitar ela, eu consigo visitar ela. E aí eu pensei que tudo que vem de ruim pra gente é pra nos fortalecer de alguma forma, fazer a gente melhor. Então foi exatamente isso que aconteceu. Eu comecei a partir dali a olhar alguns vídeos motivacionais e tal, comecei a ler livros, então eu tava focado em mim, tava focado em melhorar como pessoa, aprender mais coisas e tal. E foi onde eu tive um pequeno estalo sobre empreender, né? Nesses vídeos que eu via, eu percebia que o pessoal, as pessoas que têm dinheiro, né, que conseguem viajar ao mundo, conseguem ir no restaurante sem se preocupar com o valor, conseguem ter fartura de comida em casa, por exemplo, essas pessoas não têm contas atrasadas, essas pessoas, a maioria delas empreendem, é óbvio que não é uma regra, mas a maioria delas são empresários, têm empresas, né, empreendem em algum ramo. Então foi onde eu tive um leve estalo, mas eu deixei guardadinho ali, não tinha certeza ainda se eu queria empreender, eu já tive esse insight. Então, a partir daí, querendo ou não, né, como ficou só o meu pai botando dinheiro para dentro de casa, era eu, meu pai e meu irmão, né, nós três, então só ele ficou botando dinheiro para dentro de casa, querendo ou não, deu uma apertada nas contas. A minha mãe mandava dinheiro quando a gente precisava para alguma coisa, mandava para mim e pro meu irmão, mas querendo ou não, ela não estava botando todo o dinheiro dela ali dentro como era antes, né? Então, agora, em vez de ser duas pessoas gerindo uma casa, era uma só, né? Uma só, e às vezes minha mãe mandava um dinheirinho ou outro ali para nos ajudar. E aí foi onde começou a apertar um pouco as contas, e aí eu pensei, putz, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Eu já estava com 19 anos, né? Isso foi em 2018, eu estava com 19 anos, foi onde eu pensei, tenho que fazer alguma coisa para ganhar um dinheiro ali, para pelo menos eu pagar as minhas despesas, né? Não precisar pedir pro meu pai um dinheiro para eu jogar uma bola, um dinheiro para ir numa festa. E aí foi onde eu pensei, putz, o que eu vou fazer, né? Vou vender paçoca, porque paçoca todo mundo gosta, pouquíssimas pessoas não gostam de paçoca, vai dizer que não gosta de paçoca. E é uma coisa barata, né? Então o pessoal às vezes quer comer um negocinho ali, uma paçoquinha. E eu gosto muito de paçoca. E aí eu fui lá, né, pedi pra minha mãe, aí o investimento inicial na minha empresa foi da minha mãe, perguntei pra ela, mãe, consegue me dar um dinheirinho pra me comprar lá uma paçoca pra eu começar a vender? E ela, claro, meu filho, me mandou. Ela me mandou R$20, a paçoca era 12, com 30 vinha 51 paçocas. Cada paçoca custava 25 centavos, né, pra mim. Eu vendia uma por 75 e 3 paçocas por R$2. Eu lembro que eu comprei a paçoca, fui lá na casa do meu primo, passei lá que era perto. E aí meu primo também sempre foi meu irmão, sempre me ajudou em tudo. E aí ele falou, vende uma por 75 e 3 por 2. Aí eu, tá, fechou, vou fazer isso. Aí eu lembro que ele já comprou 3, e aí no outro dia eu fui pra escola com o pote de paçoca, e no primeiro dia eu vendi todo o pote, ou seja, no primeiro dia eu já vendi todo o pote, e eu lembro que nos 3 primeiros dias eu vendi todo o pote, né? Então eu vendi 3 potes em 3 dias, cada pote me rendia R$20 de lucro, então ali eu já tinha R$60, pra quem não fazia nada antes, R$60 já tá bom, né? Já dava pra ajudar ali, pra comprar minhas coisas pelo menos, não precisava mais pedir pro meu pai nem pra minha mãe. Claro que eu tentei devolver o dinheiro pra minha mãe do investimento inicial, mas ela não quis, né? Ela deixou. E aí eu fui indo, comecei com a paçoca e tal, e foi passando o tempo e eu via que o pessoal parou um pouco de comprar, deu uma diminuída. Tá gostando do vídeo até aqui, meu parceiro? É o seguinte, esse vídeo ele ficou muito comprido, então eu vou fazer ele em 2 partes, tá? Essa daí que tu acabou de assistir foi a primeira parte, e a segunda parte eu vou lançar assim que bater 30 likes, ou se não bater, eu vou lançar só na quinta-feira que vem, tá? Então se bater 30 likes antes de quinta-feira, eu lanço antes, se não, só semana que vem, beleza? Então já vai clicando aí no like, manda pra algum amigo teu aí, que se tu gostou da história, se te inspirou, pra gente bater esses likes e eu lançar a segunda parte logo, beleza? Tamo junto, valeu, obrigadão por mais um vídeo.